Glória a Deus! Como é bom estar com você aqui mais este momento incrível. O que o Senhor tem preparado para nós nesses dias é sensacional. Então eu profetizo na sua vida agora que as bênçãos do Senhor estão chegando, hein? Se preparem. As bênçãos do Senhor estão chegando sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Parece que os momentos não estão dando certo, parece que você está passando por um momento de deserto, dificuldade, mas a sua obediência, a sua dedicação ao Senhor, os céus estão se abrindo para você. Portas vão se abrir em sua vida agora, em nome de Jesus, hein? Eu creio. Tudo bem, meu amor? Amém, tudo bem, graças ao nosso Senhor. Bora lá para mais um estudo. Uau! E hoje o tema, nós vamos falar sobre o quarto princípio de Juízes. Está sendo realmente um momento incrível. Nós estamos aprendendo muito sobre o livro de Juízes. Então você precisa assistir os outros vídeos, né, meu bem? Volta lá, tá aqui no Tá canal. no canal. Só você vir aqui procurar, que os outros vídeos estão incríveis e hoje será mais um dia de muito aprendizado. Eu confesso que eu tô aprendendo muito. Glória a Deus. Então, ó, já deixa aí aberto o seu livro de Juízes no capítulo 4, versículo 1. E o tema de hoje é sobre a desobediência traz consequências. Eita. É assim, vamos ser bem sinceros, né, pessoal? A nossa vida, ela não é um acaso. Você não é um acaso. O Senhor tem um projeto na sua vida. Você é um projeto do Senhor. Você é o sonho de Deus nessa terra. Você é um projeto do Senhor nessa. Então, se você é um servo obediente, vai ter consequências. E se você é um servo desobediente, Vai ter consequências vai também. ter consequências também. Então, é simplesmente entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência afasta você do Senhor. E eu quero deixar aqui uma indicação. Hein? O primeiro princípio é sobre a obediência. O segundo nós falamos sobre a desobediência novamente. O terceiro ficou maravilhoso o vídeo, maravilhoso. Eu sugiro que você assista. Deus escolhe pessoas improváveis, pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. É um vídeo maravilhoso. Procure, você vai gostar. E hoje nós vamos falar sobre a desobediência traz consequências. Vamos orar ao Senhor? Amém. Bora lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esse momento em nome de Jesus Cristo. É bom demais, Pai, estar diante do Senhor, é muito bom estar aqui servindo a Ti. Que o Senhor possa, meu Pai, estar cumprindo a Tua vontade, meu Pai, com esses vídeos, com esse momento, meu Pai, de devocional, com esse momento, meu Pai, de busca. Que a Tua presença esteja conosco. Porque tudo que queremos fazer realmente, ó Pai, é estar no centro do Teu querer em nome de Jesus. Então esteja abençoando, guardando a nossa vida, guardando cada coração, meu Pai, que receber esse vídeo, que compreender a palavra do Senhor, meu Pai, sendo propagada ao coração deles, meu Pai, dessa pessoa, em nome de Jesus. Guarda minha família, guarda minha casa, guarde, meu Pai, os meus negócios, que diante do Senhor as bênçãos dos céus estejam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre cada pessoa que está aqui acompanhando com a gente esse vídeo, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Juízes 4, versículo 1. Está escrito o seguinte, ó. Os filhos de Israel fizeram o quê? Tornaram a fazer que era mal perante o Senhor. É complicado. Como é que tá a sua versão aí? Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. A gente fica falando assim, né? Claro que foi só uma brincadeira, né? É, mas você pecou ontem Com certeza. e ontem de ontem. Todo dia. E hoje? De novo. A gente fica falando assim, né? É uma brincadeira, né? Mas falando sério aqui agora, a desobediência de Israel só tem uma diferença entre a desobediência de Israel e a nossa desobediência. Sabe qual que é? O tamanho da desobediência, será? Então tem mais um então. Porque eu vejo que todos nós pecamos, né? Mas as consequências do pecado são diferentes. É. Eu ia falar que a única diferença que tem entre a desobediência de Israel e a nossa desobediência
Aqui, a de Israel está escrito. Porque nós desobedecemos também todos os dias. Talvez de outras formas. Sim. Né? Em outras coisas. Mas se você escrevesse assim, livro de Stephanie, capítulo 1. Teria bastante pecado. Entendeu? Giovanni, a primeira carta de Giovanni à região de Interlagos. Tá entendendo? Seria desobedece e o Senhor tem misericórdia e envia sua bênção, sua graça, e aí desobedece de novo. Teve um dia desses que eu me peguei, sabe fazendo o quê? Não assim, né? Mas só pra você entender. Recentemente nós passamos situação com a Jojo, um milagre de Deus, um milagre. Aí de repente eu tava muito cansado, sabe, assim, das coisas, o que tava acontecendo. Bateu um leve pensamento e falou assim, cara, eu vou abrir mão de tudo, deixa, chega. Eu quero ter uma vida ordinária. Não quero ficar levando a palavra, não, eu quero ir pra igreja, ficar sentado no banco, não quero fazer mais nada. Mas há pouco tempo atrás, nós tínhamos o quê? Vivido um dos maiores milagres da nossa vida. Tá entendendo? Então, já tem, capítulo 1, milagre da Giovana. Capítulo 2, Giovanni pensa em desistir. É mais ou menos assim o livro da nossa vida. Né? Capítulo 3, Giovanni foi lá e pensou, orou a Deus, Deus renovou a força dele. É isso. É isso. Tá entendendo? Então, a única diferença, assim, claro que eu acho que é plenamente o que você falou, a gente não tinha combinado nada disso, veio aqui agora o pensamento. A desobediência de Israel com a promessa, né, fazia com que eles esquecessem daquilo que o Senhor tinha feito por eles, que não é diferente de nós. E aí, só que eles iam lá e idolatravam outras coisas, outros deuses, e isso causava ira ao Senhor. Nós já reconhecemos e falamos assim, não, nós não temos outro Senhor. Nosso Senhor é esse. Mas aí a gente pode idolatrar a nossa preguiça, pode idolatrar preguiça. Eu prefiro não fazer do que fazer a vontade do Senhor. Sim. É uma idolatria. Eu prefiro curtir um Netflix do que estar servindo. Eu prefiro estar fazendo as minhas coisas, curtindo eu mesmo, do que estar fazendo a vontade do Senhor. Se eu coloco essas coisas acima de Deus, é uma idolatria. Então, se você coloca essas coisas acima de Deus, é uma idolatria. Então, para nós concluirmos esse pensamento, você precisa entender o seguinte: Israel pecou, afastou-se do Senhor, abandonou a vontade de Deus. Mas eles paravam e oravam, buscavam a Deus, clamavam, e Deus vinha com a resposta e a misericórdia dele. Assim é nos nossos dias de hoje. Se você, em algum momento, pensar em parar, em desistir, em desobedecer ao Senhor, volte para casa, volte para a presença de Deus urgente, correndo. Porque você vai entender que o Senhor ele é rico em misericórdia e tem um projeto maravilhoso na sua vida. Mas, mais uma vez, dentro do povo de todo de Israel, você começa a olhar para algumas histórias. Por exemplo, igual de Moisés, igual de Arão, igual que nós falamos da semana de ontem, o Tiniel, né, que são homens que no meio desse povaréu inteiro, né, preferem obedecer ao Senhor. E aí Deus escolhe eles. Deus chama eles. A Débora, né, vamos falar sobre Débora em algum outro momento, que são juízes que o Senhor levantou no meio do povo de Israel, porque eles eram fiéis, né, não aos seus sentimentos, mas à promessa e à palavra do Senhor. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei lá, a vontade de desistir, o meu sentimento aflorando. E aí, se eu paro, escuto aquele sentimento e obedeço a ele, obedeço aquele sentimento, eu não cumpro as promessas que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Então, entenda que, se cair, corra, faça como Davi, se arrependa rapidamente e volte para a presença do Senhor. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Então, vamos continuar lendo. Ó. Então, versículo 2. Consequência da desobediência de Israel. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabi, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim.
clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Ou seja, durante 20 anos, o fato da desobediência de Israel, eles voltaram, ficaram contra o Senhor, né? Começaram a desobedecer a Deus, a idolatrar outros senhores. Eles ficaram sofrendo 20 anos, amor. 20 anos, uma 20 vida, né? anos por causa de uma decisão de desobedecer ao Senhor. Ou seja, a desobediência, irmãos, traz consequências. E às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 20 anos para que você, assim, vamos colocar, pague. Se liberte, né, daquela consequência. Se liberte daquela consequência. Né? E para isso é necessário que você se arrependa, se arrependa. Então, nós vamos falar hoje sobre a desobediência traz consequências e sua importância na vida espiritual. E se a gente fosse citar alguns outros exemplos na Bíblia também, nós encontramos, por exemplo, Adão e Eva. Sim, o mais conhecido de todos. Né? Gênesis capítulo 3. Né? E a consequência da desobediência de Adão e Eva, sabe o que foi? Morte. A entrada da morte e a expulsão do jardim do Éden. Nós estávamos no curso esse final de semana de casais, e aí nós vimos lá o pastor Marquinhos falando sobre que quando o casamento foi estabelecido, ele foi estabelecido em um lugar perfeito. E aí hoje você vê vários casamentos se destruindo, se desfazendo, né? Pensando, o casamento, já ouvi falar essa frase, né? É uma instituição falida, mas ele foi criado em um ambiente perfeito. Deus criou o casamento em um ambiente perfeito. Sim. Mas nós pecamos. Nós erramos. E aí deixamos o nosso casamento, o nosso relacionamento, às vezes, numa situação muito ruim. Então, Adão e Eva é um primeiro exemplo sobre desobedecer a Deus, né? Quando eles comem o fruto da árvore proibido. O Senhor falou, tudo isso você pode mexer. De menos aquela árvore. Só uma árvore, Alice. E aí foi lá e queria mexer naquela árvore. Qual é o problema de não mexer nessa árvore? Pois é. Curiosidade, não sei o que é. Eu já sei. Ah. Porque o demônio falou na cabeça dele. Falou, viu? Mas eles tinham opção de obedecer o demônio ou não, né? E aí preferiram ouvir o demônio em vez de ouvir a ordem do Senhor. Muito bom. Um outro exemplo que eu quero trazer para nós aqui está lá em Levítico 10, que fala sobre Nadab e Abiú. Quem que era Nadab e Abiú? Filhos de Arão. Dá para ser filhos de Arão. E aí, que Nadab e Abiú tinham que fazer? Eles tinham que manter o fogo do tabernáculo aceso. Só que eles não poderiam pegar qualquer fogo. Eles tinham que pegar um que Deus tinha acendido a eles. Que deixava lá no ambiente que não se apagava. Aí eles vão pensar assim, não, fogo, aquele fogo e esse fogo é a mesma coisa. Aí Nadab e Abiú pegam um fogo estranho para acender o fogo do tabernáculo. E aí Deus fala, vocês sabem que o fogo certo para pegar é aquele lá. Por que vocês estão pegando isso aqui? É o que acontece com Nadab e Abiú. Foram consumidos pelo fogo. Eita, um fogo estranho comeu eles. O fogo do Senhor, né? Sempre é O fogo do Senhor. Ou seja, Nadab e Abiú, eles desobedeceram a instrução de Deus. Era simples. Vai lá e pega. Talvez o fogo estava até do lado. Mas eles preferiram, né, pegar o fogo estranho e acender. Deus não aceita a desobediência. Saul, 1 Samuel 13, 8 a 14, nós vemos um outro exemplo. Né? Saul é instituído rei em Israel. Só que ele é rei e não é um profeta, ele não é um sacerdote. Então ele não pode fazer sacrifícios ao Senhor. E aí ele vai e combina com Samuel, que era o sacerdote da época, o profeta da época, para que ele fosse lá fazer um sacrifício ao Senhor. Só que passa 7 dias e Samuel não chega, e a palavra do Senhor fala que Samuel já era velho, né? O rei Saul toma a decisão de fazer o sacrifício no lugar de Samuel. Você tem noção disso? O primeiro rei de Israel,
perde a sua bênção, perde o seu reinado, porque ele quer ser maior do que a ordem do Senhor. Ele desobedece à vontade de Deus. Ele desobedece à ordem. É Samuel que faz o sacrifício, e não Saul. E a consequência foi, Deus disse que seu reinado não seria estabelecido. Perdeu, O trono, perdeu o propósito da vida dele, né? Praticamente. por causa da desobediência. Davi e Betseba, 2 Samuel 11 e 12. Davi cometeu um adultério com Betseba. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? E depois ele conspirou para matar o seu marido Urias, O marido de Batseba, né? que é marido de Betseba, né? A consequência foi que então a criança que nasceu desse relacionamento morreu, né? E Davi enfrentou grandes conflitos e tragédias dentro da sua casa e dentro do seu reinado. Consequências da desobediência. Israel no deserto, número 14. O povo de Israel dividiu, duvidou da promessa de Deus e recusou-se a entrar na terra prometida. Né? Porque falou: nossa, aquele povo lá é muito grande. Nossa, aquele povo lá vai matar a gente. Mas é a sua promessa. Entenda isso. Olha só pra você ver, irmão. A desobediência e o medo andam juntos. Meu Deus do céu. É achar que não, Deus não tá vendo. É a falta de fé. É a falta de acreditar. A desobediência te afasta da promessa. A desobediência te afasta de viver e se alimentar do melhor dessa terra. Porque era isso que o povo de Israel estava para viver. Eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel. E aí eles olham o povo, não, mas lá o povo é grande, é difícil. E aí, é fantástica essa história. Depois a gente poderia estudar um pouquinho sobre ela. São enviados alguns homens para lá. E aí dois Caleb, né? Josué e Caleb. Josué e Caleb escutam o seguinte: nossa, aquele povo que está vindo é um povo que no deserto Deus maltratou o Egito. O povo de dentro da terra prometida, que é Canaã, tinha medo de Israel. Olha que loucura. Israel, a maioria do povo estava o quê? Com medo do povo. Ou seja, você não está entendendo que Deus é contigo. Por onde você passar. Em qualquer situação que você viver. Aí você fala assim: não, Giovanni, mas se você trouxesse para o nosso dia de hoje, você não tem noção do tamanho do meu problema. Aí eu tenho uma resposta para você. Você não tem noção do tamanho do seu Deus. Ele pode fazer qualquer coisa em seu favor. E ele faz. Sabe por quê? Não é porque você merece. É porque ele te ama. Ele te ama. Então, se nós trouxéssemos para nossas vidas atuais, as consequências da desobediência são várias. Mas, por exemplo, existe uma consequência legal. Se você desobedecer às leis, vai ter consequência. Sim. Se você desobedecer às regras, às normas sociais e éticas da sociedade, você vai ter consequências sociais. Vai ser excluído da sociedade. Né? Se você desobedecer a necessidade básica do seu corpo, você vai ter consequências na sua saúde. Sim. Se você desobedecer a sua fé, ao seu relacionamento com Deus, e desobedecer os mandamentos, desobedecer a palavra do Senhor, você vai ter consequências. Entenda que a nossa vida é uma ordem simples. Entenda o que nós precisamos obedecer e fazer com diligência. Obedecer não é fazer o que você gosta. Obedecer é fazer o que é preciso fazer, mesmo que você não goste. Simplesmente obedeça. Duas frases para a nossa reflexão e já vamos para a nossa conclusão. Primeira frase, Santo Agostinho. Ele fala o seguinte, olha só para você essa frase, hein? A obediência é a virtude primordial. A partir dela, as demais virtudes florescem em nossas vidas. Se você obedecer a Deus, as demais virtudes
os demais dons, os demais talentos vão florescer através da obediência ao Senhor. Se você não é obediente, como que Deus vai derramar sobre a sua vida o dom de cura? Ele vai derramar em você o dom de cura e ele vai falar assim, ó, vá lá em tal lugar e ore pela pessoa que ela vai ser curada. Aí se falar, não, Deus, hoje não, hoje está chovendo. Hoje tá frio. Hoje está frio. Ah, não, vai em tal lugar, determinado lugar, que eu vou te abençoar e vou te dar tal coisa, e é para você dar uma palavra de sabedoria para determinada pessoa. Aí você falar, não, Deus, eu não, envia outro. Quantas vezes, né? Como que Deus vai derramar um dom sobre a sua vida? Como que Deus vai sonhar os seus projetos sobre a sua vida se você desobedecer? Ou seja, seja obediente ao Senhor. Charles Spurgeon fala o seguinte: a obediência é o verdadeiro distintivo de um discipulado de Jesus Cristo. A obediência é o verdadeiro distintivo de um discípulo de Jesus Cristo. Se você quer ser diferente dos demais, seja obediente. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essas palavras nos lembram que a verdadeira sabedoria vem ao confiarmos completamente em Deus e seguir o seu caminho. Mesmo que não entendamos completamente, quando obedecemos a Deus e suas diretrizes, ele promete guiar nossos passos e endireitar o nosso caminho. A desobediência, por outro lado, nos afasta do caminho de Deus e pode resultar em consequências negativas. Portanto, hoje eu quero incentivá-lo a refletir sobre como pode aplicar esse princípio em sua própria vida. Lembre-se de que, ao confiar no Senhor de todo o seu coração e obedecer à sua vontade, você estará no caminho da bênção e da sabedoria divina. Obedeça ao Senhor e as bênçãos e a sabedoria divina vai chegar em sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Enche o seu coração de paz, traga prosperidade para a sua vida e você seja cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, um beijo no seu coração e até amanhã. Valeu!